Me dá o Barba falando aí, André, por favor. Hay que seguir mejorando, hay que seguir ajustando, pero me parece que hoy Atlético está con una mentalidad ganadora que hace creer a que todos los contextos adversos lo podamos ajustar y mejorar. Ô, Valu, além desse trecho aí, ele disse que precisava muito da vontade dos jogadores. Nós vamos interpretar a vontade com entrega, tá? Sim. Entrega dos jogadores, time mais competitivo e tal. E sabe que os jogadores têm grande capacidade, que são grandes jogadores e que precisa ser forte, principalmente em casa. Ele citou em casa, foi exatamente o local do jogo de ontem. E que a equipe precisa ter conexão com o torcedor nas arquibancadas. É isso. E eu acho que o grupo está entregue, no sentido bom da palavra, né, aquilo que ele desenha para o Atlético, né? Porque o Atlético não é um time, pelo menos na minha visão, que marca o adversário sob pressão o tempo inteiro. O Atlético está muito ligado para marcar o adversário, mas ele vai lá, tenta subir essa marcação, quando ela não dá resultado, rapidamente o Atlético volta e fica ali numa zona intermediária do campo, a partir do seu próprio campo, marcando muito bem esse adversário. HG, eu vou preferir usar o gerúndio para falar do trabalho do Domingues neste momento. Eu acho que ele está consertando situações, ele está melhorando o time. Eu ainda vou ter um pouco mais de cuidado antes de estabelecer, na minha visão, de que os problemas já foram todos resolvidos, até porque eram muitos problemas a serem resolvidos. O Atlético faz uma sequência de 2 vitórias, sequência que o Atlético fez por 3 vezes o ano passado no Campeonato Brasileiro, quando venceu Juventude, Fluminense, depois venceu Ceará fora e venceu o Internacional aqui em Belo Horizonte. E por último, a última sequência do Atlético foi quando venceu o Bahia aqui por 3-0 e venceu o Sport lá em Pernambuco por 4-2. O Atlético tem a chance de fazer uma trinca de vitórias, algo que não aconteceu no Campeonato Brasileiro ano passado. Eu olho para esse time, eu vejo, acho que ainda o Pérez precisa de mais, mas a gente vê o Pérez e o Franco fazendo o básico, ali próximos, dando um combate importante à última linha defensiva. É um trabalho ostensivo. Eu, pela característica, hoje não vejo um jogador com a capacidade de tirar a vaga do Coelho. Nem vou falar do Vitor Hugo, porque esse é o melhor jogador do Atlético, né? Principalmente jogando na sua posição. A jogada que ele faz, que daria o gol do Coelho ontem, é um absurdo. Ele sai atropelando pelo lado direito e cruza o Coelho, finaliza muito bem de direita. Então o Coelho hoje, pela questão física, tática e técnica, porque aquele passe que o Coelho dá para o primeiro gol, para o chute do Hulk, é um bom passe. E ele fez gol contra a Chapecoense, então assim, hoje nem minimamente está ameaçado. O Atlético ainda tem problemas para mim, porque os volantes não têm característica de gerar o jogo. Eu acho que o Franco e o Pérez estão bem posicionados, mas quando é para gerar jogo eles têm um pouco de dificuldade, ou então não é a característica deles, e o Atlético só tem um jogador de velocidade. O Vitor Hugo funciona muito construindo o jogo, mas ele não é um meia clássico. Então isso causa dificuldades às vezes ao Atlético. Só um detalhe sobre o jogo de ontem, achei que o Domingues demorou demais a tirar o Hulk do jogo. O Hulk aos 20 minutos já estava demonstrando um cansaço extremo, e aí o Atlético ficou com uma situação. Não tem a saída tão dinâmica, porque os jogadores já estão... Tempo. Segundo tempo. Porque os jogadores, os primeiros 20 minutos dele, ele foi o melhor jogador em campo. Os primeiros 20 minutos de jogo. Mas aos 20 do segundo tempo, já podia ter sido retirado, porque de repente para tentar o Cassierra, eu sei, muita gente fala, o Cassierra sim, gente, o jogador precisa ser utilizado para segurar a bola nos pés, para fazer um pivô e fazer o Atlético respirar um pouco. Então é o único senão com relação ao Domingues ontem. Só uma pergunta. Senhores, 2 vitórias seguidas e o futebol do Atlético parece, por quê? Porque foram atuações contra o Fluminense, uma boa atuação, mas perdeu no detalhe, perdeu gols incríveis. Contra a Chapecoense, um jogo seguro e vitória, primeiro tempo principalmente. Contra o Atlético Paranaense, freguês eterno do Atlético, um primeiro tempo soberbo do Atlético. O segundo tempo teve uma queda, principalmente física. Esse cara aí é um monstro. Esse cara aí tá jogando o fino da bola, Breno Galante. O único legado para mim dessa última passagem do Sampaoli pelo Atlético foi a indicação do Vitor Hugo. O Atlético conseguiu encaixar aquilo que o Barba, quando chegou, falou que gostaria de ver o time apresentando. Intensidade,
competitividade. Ontem a gente viu isso logo no início, fazendo um gol com 5 minutos, o que melhora muito, né, a questão do jogo do Atlético. O time do Atlético foi incisivo, dominou praticamente a partida, né? Primeiro tempo, o time do Atlético Paranaense não deu um chute sequer ao gol do Everson, que assistiu o jogo. O Atlético criou até mais oportunidades, podia ter virado com um placar mais dilatado na primeira etapa. Agora falta ao Atlético ainda aquela questão de matar o jogo, HG, para não ficar aquela coisa do drama, de no final tomar um gol. Aí quando faz 2-0 com o Scarpa, todo mundo fala, agora vai ficar mais aliviado. Aí toma aquele golzinho no final para dar aquele ar de drama para o torcedor, mas também não levou pressão, não. Mais uma vitória que eu acho que cria aquela situação de confiança para o torcedor. A gente viu ontem a torcida jogando junto com o time. É muito legal a gente ter essa sinergia, né? O próprio Everson citou isso hoje no Instagram dele, né? De como isso... Eu não vi, não. O que ele citou? Não, ele falou que essa sinergia da torcida com o time, que traz uma energia positiva para dentro do campo. Ontem a gente viu quase 30 mil pessoas na arena empurrando o time do início ao fim. Importante você ver como cresceu o futebol do Tomás Pérez, 5º jogo dele no Atlético, né? E ele tomou conta ali do meio de campo como titular. Natanael, tão criticado Natanael, que muitos achavam que não deveria mais jogar pelo Atlético, faz o segundo jogo aí seguido como titular, fazendo uma boa partida. O Vitor Hugo, para mim, dispensa comentário. Jogou na dele ontem, cara, aí ele sobra fisicamente, né, tecnicamente, taticamente, a explosão muscular dele na hora que ele faz a transição do meio para o ataque, na velocidade, no drible. E o próprio Renier, que ontem me surpreendeu a vontade dele de jogar, chamando o jogo, recuando, pedindo bola, movimentação, trocou algumas bolas com o Hulk ali. Claro, ainda não deu aquele arremate final de sair uma jogada de gol, mas muito bem ali naquele toque de bola com o Hulk. Acho que a coisa está se encaixando. E aí o Barba fala uma coisa interessante na coletiva, né? Que ele fala que talvez ele esteja sendo injusto de não estar dando muitos minutos, talvez, para o Dudu, que tem treinado bem, para o Scarpa, que tem treinado bem, para o Cissé. Isso é importante, você ter uma briga por posição. Aí já está começando a gente ver que o Atlético tem aí um Dudu que pode ser titular, um Scarpa que entra, faz o gol, no jogo passado o Dudu entrou, fez gol. É importante você ter isso. E posso até dizer, para quarta-feira, no jogo naquele horário de 11 horas da noite, dá perfeitamente para o Barba montar um time com jogadores que nenhum tenha jogado ontem. Ele pode fazer um time totalmente reserva na quarta-feira e voltar de lá com a vitória. A informação que você tem é basicamente essa, né? Que o Atlético deve usar mesmo um time alternativo. E Breno, esse comentário seu, uma palavra dava para resumir o comentário seu: evolução. O Atlético é um time em evolução e dá para notar isso. Quando você fala o Natanael foi bem, o Tomás Pérez está aparecendo. Então, são jogadores que num primeiro momento o torcedor atleticano, ou parte da torcida e até parte da imprensa também, já colocavam como jogadores ali que não teriam uma grande utilidade para o Atlético na temporada e estão sendo úteis. Isso passa pelo treinador, o de potencializar aquele atleta. O atleta estava aqui e não era potencializado. Então, vou fazer ele jogar de uma outra forma e encontrar o melhor para ele. E é o que está sendo feito, por exemplo, com o Natanael. O Tomás Pérez era um jogador que a gente não conhecia de forma tão profunda. A gente ia ter que ver jogando. E é isso que a gente está vendo. Porque a gente não acompanha treinamento mais. Ele não era utilizado pelo ex-treinador. Agora com o Barba foi ontem para o 8º jogo, né? 8º jogo. Então é muito pouco o recorte dele. E quando eu falo sobre a evolução, usei essa palavra evolução para dar uma resumida no seu comentário, eu vou para os últimos 4 jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro. Ganha do São Paulo, perde para o Fluminense, ganha da Chapecoense e agora ganha do Atlético Paranaense. Posições desses times. A Chapecoense vive o caos lá da zona de rebaixamento. Mas não tinha perdido em casa ainda. Mas não tinha perdido em casa. Então vamos valorizar esse ponto, que é um ponto importante, né? Jogar lá na Arena Condá não é um jogo fácil. O Atlético pegou o São Paulo, ela era líder, mas hoje é o 2º colocado. Fluminense é o 3º colocado. O Atlético Paranaense é o 6º colocado. Então o Atlético conseguiu fazer jogos consistentes contra equipes que estão na parte de cima da tabela. Então isso dá um alento para o torcedor atleticano. É um campeonato ainda, para mim, o Atlético de recuperação, de conquistar pontos para estar mais próximo ali do G5, porque o Atlético tem outras frentes na temporada, mesmo sabendo que o Atlético vai direcionar todas as suas forças
pro Campeonato Brasileiro, mas se você vai bem no Campeonato Brasileiro, te dá confiança para a Sul-Americana, te dá confiança para a Copa do Brasil, e aí você pode ter um ano ainda mais tranquilo. Você quer um outro ponto? Você que criticou muito a defesa do Atlético, você falou que não tem razão, nenhum né? zagueiro que preste lá. Você falou isso sim, aqui? Falei. Pois é. O Juan André Não, ele não falou isso não, ele elogiou o Ivan Román. Não, o Ivan Román tá que não onde? tem nenhum zagueiro que é bom lá, não. Ele Ele falou que mais ou menos o Juan Tressou... Não, ele elogiou o Ivan Román. O Ivan é o que eu mais O Juan gosto. Tressou tá jogando muito bem, Muito numa bem. regularidade que tem que ser. Ontem o Vitor Hugo voltou, não comprometeu, fez uma Mas é o trabalho do técnico, boa né? partida. Não, aí eu vou entrar nessa parte. Peraí, calma. Não, Você vai falando de mim, ué. Eu sei, mas deixa eu concluir pra você falar. Porque eu quero dizer o seguinte, ele acertou a questão defensiva, que é onde que o Thiago acabou de falar. Em 8 jogos ele tomou 4 gols e em 4 jogos ele não tomou gol. O maior problema do Atlético era o que você sempre falou, arame liso, era aquela coisa. O time defensivamente do Atlético agora, ele está mais equilibrado. Por quê? Porque agora ele tem um primeiro volante que a gente sempre cobrou. Por mais que o Tomás Pérez chegou aqui e falou que ele não era primeiro volante de origem, ele está jogando de primeiro volante, aí ele tem o Alan Franco que está jogando de segundo, quando o Alan Franco não está, ele coloca o Vitor Hugo por ali, criou uma consistência defensiva. O Natanael sobe na hora que dá, na hora que não dá, segura, prende ali. O Coelho faz a lateral voltando, ajudando. Tem é um sido time que muito tem mais... importante. O primeiro gol ontem saiu numa roubada de bola do Hulk. Na intermediária do... Roubou e subiu pra arrematar. Exato. Então, quer dizer, aquele time que marcava com o olho, que a gente reclamou de gols que tomou assim, lembra lá, do Grêmio? Sim. Né? Acabou. O Barba chegou, olhou e falou, isso não pode acontecer. As mudanças. Mas o time marca muito melhor hoje. O Atlético é muito então. mais É competitivo. isso que eu estou falando da evolução. Aliás, Não, o time pode por isso- responder. Não, é por isso. Eu te interrompi. A evolução parte por tudo isso que a gente falou sobre o trabalho do Barba. A gente está vendo o trabalho dele sendo bem feito. O que a gente destacava do Estudiantes? O que era o ponto que a gente valorizava? O sistema defensivo dessa equipe. Sempre se falavam assim, tá vindo um treinador aí pro Atlético que 1-0 para ele é goleada. Então é um cara que se preocupa muito com o sistema defensivo. Então ele está organizando esse sistema defensivo. Eu ainda posso olhar para as peças do Atlético e falar assim, eu não tenho confiança nesses zagueiros. O Leandro, você voltou a ter Peraí, confiança só um com esse minutinho. jogo que ele fez? Mas o treinador está potencializando. Então é uma outra questão. É como o treinador sabe fazer esse grupo, que às vezes não tem o tamanho e qualidade que a gente espera, ter qualidade em conjunto. E um ajuda o outro ali e faz o time render. Olha o Natanael. O Natanael vem de 2 partidas boas. Quando foi a última vez que você pegou e chegou aqui e falou assim, o Natanael fez 2 partidas boas seguidas? Ontem ele foi muito bem defensivamente. Muito bem, então é um trabalho bem feito do treinador e que os jogadores estão comprando e entendendo. Mas se fosse Bagre, não resolvia não, viu, Atinho? Bagre não joga bola, não é tem porque essa não são Bagre, não. Não são Bagre, não. Bagre resolve sim. Não. Um time bem estruturado, com jogadores Eu não chamo que ninguém de não Bagre. tem qualidade. Eu tô falando Bagre porque eu usei o Mas eu tô mesmo- falando é porque eu usei o mesmo desqualificaram do aqui Breno. e falaram que não tinha nenhum zagueiro que um prestava. time bem estruturado, Tem bem zagueiro que organizado, presta lá sim. mesmo com jogadores ruins, consegue sim fazer bons trabalhos. O Cruzeiro do Pepa tinha era um time que, cara, você olhava para aquele elenco, tava longe de ser um elenco forte. E o início de trabalho do Pepa é muito bom, até ele perder o Richard, que também tá longe de ser um craque, um exímio volante. Mas quando ele perde o Richard, aquele time destrói. Mas ele tinha um time muito bem organizado. O trabalho do Seabra no Cruzeiro tinha bons jogadores e caras que a gente olha e fala, peraí, esses caras aqui são bons de bola. O exemplo do Lucas Romero, do Matheus Pereira. Mas a maioria era de um time, cara, que você olhava e falava, peraí, aqui não são todos grandíssimos atletas. Mas são bons. Tanto é que o Cruzeiro precisou de contratações depois. O ponto é, trabalhos bem organizados fazem com que times que não tenham jogadores que sejam uma sumidade sejam muito bem estruturados e não percam com facilidade. Eu quero ouvir o Valu, você vai falar também, mas só preciso destacar. O time está claramente ajustado, ou se ajustando, está claro, está se ajustando, e o responsável por isso vai falar daqui a pouco. Tem que ouvir o homem. E depois eu quero ouvir o Valu. Mas agora vocês vão ouvir eu falar, sabe de quem? Eu vou falar de Virtual Autopeças. Fala minha tropa, mais um vídeo aqui no canal Trinca Galo com notícias importantes do Atlético Mineiro aí. Equipe TV Band Minas, né? HG, Breno Galante, Everton Guimarães, né? Juntamente ali com Valu, com o Thiago Fernandes, trazendo as notícias do analisando aí, né? Comentando também sobre o atual Atlético, né? O atual estado do Atlético. 2 jogos seguidos, vitórias importantes.
trazendo um respiro aí, trazendo otimismo para toda a torcida. O time não vinha numa boa fase, é um time que tem um bom elenco, mas chegou a ter troca de técnico agora e é isso. Temos que ter fé, esperança que este ano vai ser um ano que o Galo tem muita condição de brigar aí na tabela de cima da tabela. O Galo tem experiência, o Galo tem um elenco muito bom que dá para brigar aí por títulos esse ano. Então vamos ter fé. Agora eu quero fazer aquele pedido importante. Fortalece com like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, deixe a sua opinião pra gente trocando aquela ideia. Vamos ficando por aqui, voltaremos assim que pintar mais notícias. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.